ela é uma função do segundo grau, tá? O A, B e C que a gente precisa encontrar, né, que são os valores, tem que ser diferente os pertences reais, e o A tem que ser diferente de 0. Se o A for igual a 0, ficaria BX mais C, que nada mais é do que uma função do primeiro grau, tá? Por isso que o meu A tem que ser diferente de 0. Beleza? Essa função, a característica dela, ela vai ser uma parábola. A gente diz que é concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo, certo? Então a característica é uma parábola. Característica é uma parábola, certo? E quem indica se essa parábola é voltada para cima ou para baixo é o valor do A, certo? O C, de novo, o C é o cara que está sozinho aqui, certo? Esse cara que está sozinho aqui, ó, é onde ele corta o eixo Y, certo? Nós vimos função constante e função do primeiro grau, certo? Então, função do primeiro grau, a função constante é Y igual a K, né? Só para relembrar aqui, a função constante é Y igual a K, certo? Que tem como característica ser uma reta paralela ao eixo X. Pronto, só isso, função constante, tá? A outra é uma função do primeiro grau. E a função do primeiro grau foi colocada ali como sendo AX mais B, onde o meu A é o coeficiente angular, certo? Ele que vai dizer a característica, vamos lá, a característica da função do primeiro grau é uma reta inclinada, certo? Essa inclinação, quem vai indicar é o meu coeficiente angular, tá? Se ela vai ser uma reta crescente, meu A é maior do que 0. Se ela é uma reta decrescente, meu A é menor do que 0. E o B é onde corta o eixo Y. Tranquilo? Se eu quero saber onde corta o eixo X, o que se faz? Igual a quem a 0? Y igual a 0, certo? Sempre. Tá? Isso daqui para saber o intercepto em X. Para qualquer função. Beleza? Então tá. E a função do segundo grau tem que ter essa característica aqui, essa forma, ax ao quadrado mais bx mais c. O c é onde intercepta o eixo y, tá? O b ele vai indicar se a parábola é voltada para cima ou para baixo. Então é bem simples aqui, ó. Se o a for maior do que 0, a cavidade é voltada para cima, tá? Então, uma carinha aqui, ó. Se o A for menor do que 0, a concavidade é voltada para baixo. Certo? Pelo menos essa ideia já. Tranquilo? O B. O que o B vai indicar? Tá? O B vai indicar o eixo de simetria. Isso daí eu vou mostrar para vocês quando eu usar o software aqui, que é mais fácil. Nós temos que fazer um monte de função para entender isso daí. Beleza?
princípio, o A e o C. Tranquilo? De cara a gente vai reconhecer. Tá? Vamos ver aqui o intercepto. O intercepto em Y, quando eu digo em Y, é no eixo Y. Né? O intercepto no eixo Y é o valor do coeficiente C. Tá? É o valor de C. É aquele cara que vai estar sozinho ali, certo? Como é que a gente sabe, tá? Que é o C? Simplesmente basta fazer x igual a 0, certo? Para x igual a 0, nós vamos ter aqui 0, vezes qualquer número que vai estar na frente vai zerar, certo? Aqui vai dar 0 também, e aí vai me restar só o C, tá? Então aqui, intercepto no eixo Y, eu tenho o par ordenado que vai ser 0 para x, e qualquer número que for para Y, para C, certo? Se eu tivesse lá x ao quadrado mais 3, tá? Mais 3 está sozinho, certo? Então eu sei que corta o ponto 3 no eixo Y, tranquilo? Então o meu par ordenado seria 0 e 3, né? Intercepto no eixo X. Intercepto no eixo X, eu tenho que fazer meu Y igual a 0. Ou f de x igual a 0, certo? Não pode esquecer isso. E quando isso ocorre, nós teremos ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. E isso daqui é uma equação do segundo grau, certo? Isso daqui é uma equação de segundo grau. E para resolver uma equação de segundo grau, utiliza Bhaskara. Certo? Então aqui nós vamos ter que utilizar Bhaskara. Bhaskara deve ser escrito assim, eu acho. Se não for também, não vai mudar nada. Tem várias formas de encontrar Bhaskara, certo? Por soma e produto. Tá? Que soma e produto é muito bom lá no ensino médio quando tem um valor de ácido igual a 1. Tá? Se for outro valor, daí já aperta o mente do guerreiro, não adianta. Tá? Então só serve quando a equação for bonitinha. Então no nosso caso não serve isso daí. Tá? Então nós vamos utilizar Bhaskara. E Bhaskara, qual é a formulazinha de Bhaskara? X vai ser igual a menos B B ao quadrado menos 4AC, tudo isso daqui dividido por 2 vezes A. Lembrando que o B ao quadrado menos 4AC é o famoso delta. Certo? Se é uma parábola, gente, tá? Se é uma parábola, não é todos os casos, mas nós vamos encontrar dois valores para x, que é o x' aí, x',
Por isso que aparece esse mais ou menos aqui na frente. Certo? Quando nós temos o delta igual a zero, ou seja, o que está aqui dentro for igual a zero, significa que vai ter apenas um valor para x. Vou fazer isso daqui, ó. Quando x for igual a zero, teremos x1 ou x', né? X' igual a x2'. Se o meu delta for maior do que zero, certo? Se for um número maior do que zero, vai existir a raiz. Vamos fazer um número bem simplesinho aqui. Se for raiz de 4, tá? Eu vou ter mais ou menos 2, né? E aí eu vou conseguir trabalhar com esse mais do conhecimento. Então, nesse caso, nós teremos x' e x duas linhas. Vamos ter dois valores para x. Tranquilo? Ou seja, minha função vai cortar o eixo x em dois lugares. Se o delta for menor do que zero, não intercepta o eixo x. Tranquilo? Então, a primeira coisa que a gente analisa, tá? Quando eu tenho uma função, se o meu A for positivo, significa que a concavidade é voltada para cima, certo? É só lembrar lá, ó, o rostinho feliz. Se o A é negativo, se é negativo, vai estar tristinho, concavidade voltada para baixo. O C, ele vai dizer onde corta o eixo Y, e o intercepto. Intercepto no eixo X. Lembrei do negócio aqui. Intercepto no eixo X, eu vou fazer o Y igual a zero, certo? Isso vai me dar uma função do segundo grau, tá? Que eu resolvo para o básico. Ou resolve para o sobreproduto se tivesse aqui. Como é que se resolve? Aí você dá uma olhada. Beleza? Eu de cabeça também não lembro porque eu nunca uso essa bagaça. Tá? Esqueci o que eu ia dizer. Deve ser importante. Já tem assim uma bobice que deve falar de sobreproduto. Tá? Para fazer sobreproduto, achar a formulazinha, é só deduzir aí. Não vale a pena fazer isso, porque não serve para poucos casos. Beleza? Analisando aqui o delta que está aqui dentro, ó, eu vou saber se ele vai cortar o eixo X em um ponto, em dois pontos ou em nenhum. Beleza? E o que eu queria dar destaque aqui é o seguinte: quando a gente fala intercepto no eixo X, também é conhecido como zero da função, ou zeros da função, né? Zero da função ou raízes da função. É tudo a mesma porcaria. Beleza? Então, isso daqui é a mesma coisa que o intercepto no eixo X. Certo? Vocês
está pedindo o zero da função, é onde corta o eixo x. Se está pedindo a raiz da função, onde corta o eixo x. Novamente. Chora. Se o C dá zero, significa que só tem uma raiz. Não necessariamente. Se C dá zero aqui. Porque daí, se tu igualar, C igual a zero, passar o. C igual a zero, o Y igual a zero. Não, se C for zero. Tá. Daí, se igualar, 1 a 0 e tentar passar, fazer por. Não, porque a tua função ela pode ser isso daqui, ó. Eixo x, eixo y, e a tua função cortar aqui. Cortar aqui no zero. Certo? Ele vai ter outro ponto aqui que corta também. Mas um ponto eu sei que é zero. Né? Mas ele sabe que um x é zero, vai ser Tá. x. E daí eu pensei no caso de daí deixar o x em evidência, daí. Sim. Aí não precisa usar basta, né? É, Isso vai acontecer quando o teu C for igual a zero. Nós vamos ver o caso disso daí, tá? Denilson, quando o delta for menor que zero, a parábola vai estar isolada do. Menor que zero, Vai estar isolada, ela não vai interceptar no eixo x, ela não vai estar isolada. ela não vai interceptar o eixo x. Sim, mas ela vai estar isolada dos eixos x e y. Não. Só vai ter O eixo y vai ter que cortar de qualquer jeito. Tá? Quando isso acontecer, significa que vai ter, tanto faz, para cima ou para baixo aqui, certo? No eixo x, ele vai pegar em apenas um ponto. Tá? O eixo y, tanto faz, ele pode pegar aqui, ó, não tem problema. Tá? Aqui nós estamos analisando só o eixo x. O eixo y ele vai ter que encostar em qualquer lugar. Aqui, quando for maior ou menor do que zero, vai ter casos, vou pegar aqui só para maior do que zero, ele vai ter aqui x' e x duas'. Tá? Quando ele for menor do que zero, significa que ele pode estar aqui em cima, ele não vai encostar o eixo x. Mas ele continua interceptando o y. O y sempre vai cortar o y. Não tem nenhum caso onde não corta. Tá? Então ela vai estar dentro de um dos quadrantes. Então. Sempre. Vou passar aqui desse lado. Aí eu passo. Depois eu vou colocar um slidezinho lá para vocês, que daí aparece a figurinha mais bonitinha, tudo, tá? Nós temos o seguinte, nós temos o que a gente chama de vértice da função. Vértice da função significa o ponto mais alto da função ou o ponto mais baixo da função, certo? Por exemplo, se o meu A for menor que zero, a concavidade é voltada para baixo, certo? E aí, na função eu vou ter um ponto de máximo. Mesma coisa que se eu pegar e jogar um objeto para cima, vai chegar uma hora que ele vai cair, certo? Vai ter um ponto de máximo que a gente chama de vértice da função, beleza? Se o meu A for maior do que zero, eu vou ter o vértice da função, só que daí nesse caso aqui é um ponto de mínimo, beleza? Ele vai chegar uma hora que ele vai pegar e vai subir de novo, tá? E aí nós temos o vértice da função
já que é um ponto da função, nós vamos ter os paraordenados x do vértice e y do vértice, certo? O x do vértice tem uma formulazinha, que é menos b sobre 2a, tá? O que é o b? B é lá o que está acompanhado do x, tá? Menos 2 vezes a. O a é aquele que está acompanhado do x ao quadrado, certo? Então tem essa formulazinha aí, tá? Uma função qualquer, não sei o que é, não vou ficar botando valores, certo? Aqui, onde ele corta o eixo x, é o nosso x' e x duas linhas, que é a nossa raiz da função, ou zero da função, tranquilo? Aqui, onde ele corta o eixo y, esse cara aqui nada mais é do que o c, beleza? E nós temos esse cara aqui, que é o vértice da função. Beleza? Que seria o ponto mais alto da função, tá? Nesse caso aí, pelo menos o a e o c vai ser positivo ou negativo? Negativo, né? Beleza, tá? Então é o seguinte, o vértice da função, a parábola, tá? Ela é simétrica. O que é simétrica? Um lado é exatamente igual ao outro, certo? E este vértice aí, ele me dá, e passa aqui, ó, o que a gente chama de eixo de simetria. Tá? Esse cara aqui é o que a gente chama de eixo de simetria. Esse lado aqui é exatamente igual a esse lado aqui, certo? Era para ser, tá? Mas, tranquilo? Então, se é um eixo de simetria, tá? Significa que esse cara aqui vai ficar bem no meio, né? Esse cara aqui para aqui nada mais é do que o meu x do vértice, certo? O meu valor para x do vértice. Eu preciso encontrar aqui um x do vértice que vai me dar um y do vértice. Para todo x eu tenho um valor y, certo? Com isso, nós temos aqui, ó, se está no meio, certo? O que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso pegar essa formulazinha. Suponhamos nós, aqui é menos 1 e aqui seja 3, tranquilo? A distância que eu tenho de um negativo até 3 são quantas unidades? 4. Logo aqui no meio vai ser quanto? 2, né? Não, 1. Ou 1? É? Ou 0? Ainda mais. Ah, aqui então vai ser o 2? Por que eu falei no 2 de novo? 1. Tá? São 4 unidades, certo? Então, como é o eixo de simetria, seria 2 para cá e 2 para cá, correto? Logo, eu posso dizer que o x do vértice também é x' mais x duas linhas dividido por 2. Tranquilo? Não. Professor, não seria x' menos x linha? É? Sim. Pensa lá, vamos ver. 3 mais menos 1 dá 2. É o maior, menos o menor?
Menos 1. Ah, tá, o ponto, o senhor diz? Ah, entendi. Deixa quieto. Não sei. Não, é porque eu achei que tava calculando a distância dividido por 2. Tá, mas vamos pensar lá. Só que não é isso. Não, vamos pensar de novo. Se eu pegar o x, naquele caso lá é menos 1. Certo? Com mais 3 vai dar? Vai dar 2. Dividido por 2? 1. Fechou? Fechou nesse caso. Vamos pensar mais. Vamos pegar um outro caso então. 16, não? Vamos pegar aqui, vamos dizer que aqui é 3 negativo e aqui é 5. Vou pegar o número inteirinho aí. Qual é a distância de um para o outro? 8, né? Metade de 8? 4. Pô, mas é sem graça, vai dar 1 de novo. Beleza, não faz mal, vamos ver se fecha. Se eu pegar 5, menos 3 com mais 5, dá 2. Dividir por 2, dá 1. Então fechou. Já dá o nome, já falou. Beleza? O y do vértice. O y do vértice é menos delta dividido por 4a. Tá? Menos delta dividido por 4a é menos b ao quadrado menos 4ac dividido por 4a. Mas pensai isso comigo, certo? O x do vértice, a formulazinha é muito mais simples, né? Menos b sobre 2a ou pega o x', x2', divide por 2, pronto, beleza. Certo? Mas o outro ali já tem que ficar pensando que é menos delta sobre 4a e tem que fazer tudo aquilo ali. Qual outra alternativa que eu posso ter? Baixa o x do vértice e coloca na função baixar y. Se eu tenho o x do vértice, para cada x eu vou ter que ter um valor y. Então, para encontrar o x do vértice é muito mais simples, certo? Então, pega esse cara aqui ou substituir o x do vértice na função. Correto? Pronto, aqui com ele aqui fica mais fácil de entender, né? Para fazer o gráfico de uma função do segundo grau, a gente precisa de no mínimo 3 pontos, tá, gente? Certo? O mínimo. E eu tenho que entender que ele vai fazer isso daqui, ó. Tá? Uma curva. Tá? Começa a ligar os pontos com linha reta. Existe. Aí nós vamos construir o gráfico de uma, 2 ou 3 funções, sei lá. Eu já sei que o C ali é igual a 6. Menos 6, certo? Intercepto em Y. Beleza? Vai ser em Y igual a menos 6. Então, se em y igual a menos 6, isso significa que é o meu coordenado 0 para x e menos 6 para y. Beleza? Agora o intercepto em x. Então vou botar intercepto, vou botar aqui, ó, 0 da função. Aí se acostumando. Zero da função onde corta o eixo x. Para encontrar isso, tem que fazer
o y igual a 0. 0. Vamos ver o que vai dar. Se aqui meu y é positivo, certo? É 1, né? Então a cavidade vai ficar voltada para cima, certo? Por causa desse estilo aqui. Então eu já sei onde vai cortar, que é lá no menos 6. Depois eu vou fazer no gráfico lá daquele lado. O zero da função, fazer o y igual a 0, então nós teremos aqui, vou fazer aqui, ó. Teremos x ao quadrado menos x menos 6 igual a 0. Aí nós temos que utilizar Bhaskara. Bhaskara menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Isso daqui só no início, depois eu já faço direto. Vou ficar botando a fórmula no quadro. X vai ser igual a menos, o menos é da expressão, menos o b vale quanto? Menos 1, certo? Então aqui vai ficar menos 1, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, b vale 1 negativo. Então vai ficar 1 negativo ao quadrado dentro do parênteses, certo? Menos 4 vezes o a que vale. O a vale 1. Só precisa ter parênteses. Em vezes o c que vale? Menos 6. Tudo isso daqui dividido por 2 vezes o a que vale 1. X vai ser igual. Esse menos na frente desse menos vai ficar positivo. 1 negativo ao quadrado dá 1. 4 vezes 1 vezes 6 dá 24. Esse negativo com esse negativo fica positivo. Então nós teremos raiz quadrada de 25. Esse 25 aqui nada mais é do que o delta. Certo? Tranquilo? Então esse 25 aqui, ó, nada mais é do que o delta. Então o delta vai ser igual a 25. Se é positivo o delta, significa que nós vamos ter dois valores para x, certo? Que bom. Dividido por 2. Aí nós teremos 1 mais ou menos raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Então daqui vai sair x', que vai ser 1 mais 5 dividido por 2, e o x duas linhas, que vai ser o 1 menos o 5 dividido por 2. 1 com mais 5 dá 6 dividido por 2, dá 3. 1 com menos 5 vai dar menos 4 dividido por 2, dá menos 2. Então, eu já sei que ele vai cortar o eixo x e o eixo y no 3 e no menos 2. Como é só um esboço, né, gente? Então a gente faz mais ou menos. Ele vai cortar aqui no menos 2, aqui no 3 e aqui no menos 6. Então, aqui, aqui e aqui.
Para tanto, eu preciso saber qual é o vértice da função, certo? Eu quero saber aonde que ele vai chegar e depois vai subir, tá? Vértice da função. X do vértice menos B sobre 2A menos o B. O B vale quanto? Menos 1 dividido por 2 vezes o A, sendo que o A vale 1. Isso daqui vai ficar positivo meio. Então o X do vértice vai ser no 1 sobre 2, mais ou menos aqui assim. 1 sobre 2 é mais mesma coisa que 0,5, tá? E volta a encontrar o Y do vértice, certo? Y do vértice é menos delta sobre 4A. Menos o delta. Quanto é que vale o delta? 25. Dividido por 4 vezes 1. 4 vezes 1 ainda é 1, né? 25 dividido por 4 dá quanto? Dá 12 meio. 6,25 negativo. Então eu tenho um par ordenado sendo 0,5 ou 1 sobre 2 e menos 6,25. Sempre que a gente coloca o número com vírgula no par ordenado, aqui no meio vai ponto e vírgula. Então menos 6,25, mais ou menos aqui assim, acho que tá. Então vai ficar. Não é vértice só. Pois é. Não é Y, vértice, não é só vértice. Ah, desculpa. Só vértice. Então vai ficar mais ou menos. Opa! Aqui. Beleza? Então vai ficar algo parecido com isso daqui. Melhor que isso. Botou o eixo X. Qualquer gráfico que vocês forem fazer, certo? Indica, está cortando aqui, menos 6, está cortando o vértice aqui, esse cara aqui e esse cara aqui. Indicando onde que é X e onde que é Y também, tá? Para a facilidade de vocês, hoje em dia tem calculadora que faz isso daqui direto, né? Porque com o tempo ninguém vai saber mais fazer isso daí, que a calculadora faz direto. Dessa função, domínio são os valores para x, certo? Certo. Essa função aqui, ó, ela vai crescendo, certo? Aqui também. Ah, quando eu digo crescendo, ela vai indo cada vez mais para o lado. Ela vai para o infinito, tá? Se pegar ela e projetar ela em cima do eixo x, ela vai pegar em todos os reais. Beleza? A imagem
A imagem são os valores para y. Então, y pertence aos reais, tal que, se eu pegar essa função e passar em cima do eixo y, ele vai pegar de menos 6,25 para cima. Então, aqui o y vai ser maior ou igual a menos 6,25. O domínio sempre vai ser os reais de uma função de segundo grau. E a imagem sempre vai ser analisada através do teu y do vértice. Tá? Nesse caso, como é com cavidade voltada para cima, então vai ser maior ou igual ao teu y do vértice. Se fosse com cavidade voltada para baixo, ia ser menor ou igual. Acima, né? E no decorrer do tempo, e as posições no decorrer do tempo são dadas pelas funções horária S de t igual a 40t menos 5t ao quadrado, onde t é o tempo em segundos e o S é a distância em metros. Aí pede para fazer o gráfico e qual é a altura máxima atingida e em quanto tempo ela atinge essa altura. Tá? Então, aqui nós temos que S de t é igual a 40t menos 5t ao quadrado. Tá? Notem que não tem o C. O C é aquele meu coeficiente que está sozinho, certo? Se não tem, é porque ele corta o eixo Y no zero. Certo? Então aqui nesse caso a gente já sabe que ele corta o eixo Y no zero. Tranquilo? Agora aqui, para saber o zero da função, ou raízes da função, né? Para saber onde ele corta o eixo x, eu tenho que fazer o y igual a zero. Nesse caso, meu y é o S de t, né? Tá? Então, nesse caso aqui, o meu S de t igual a zero. Nunca esquecer. Tá? Então, nós teremos aqui 40t menos 5t ao quadrado igual a zero. Isso daí é o que a gente chama de função do segundo grau incompleta. Está faltando alguém. Quando eu digo alguém, é o meu coeficiente. Ou B ou C. Nesse caso está faltando C, certo? Não é que está faltando, ele é zero. Tá? O A nunca vai faltar, né? Se faltar o A, não é uma função de segundo grau. Então, isso daqui, como isso daqui é uma função incompleta, tá? Eu posso resolver isso aqui da seguinte forma. Colocar o T em evidência. Tá? Colocar o T em evidência é isolar ele e jogar ele para fora do parênteses, podemos dizer assim. Certo? Então aqui ó, vai ficar 40, já que eu joguei um T para fora. Aqui vai ficar, aqui eu tenho T ao quadrado. Se eu joguei um T para fora, vai ficar somente T. Igual a zero. Certo? Fazendo a propriedade distributiva, a propriedade distributiva é o famoso chuveirinho, né? Se eu pegar 40 vezes t, dá 40t, menos 5t vezes t, menos 5t ao quadrado. Certo? Só para confirmar se está certo. Quando isso ocorre, ó, eu tenho aqui o t vezes o que está dentro do parênteses igual a zero, eu posso pegar o que está fora do parênteses e igualar a zero. Certo? Isso só pode acontecer se for igual a zero. Se fosse igual ao número, não tem como. Por que eu posso fazer isso? Isso daqui ó, é uma multiplicação, certo? De t com o que está dentro do parênteses. Se eu pegar o que está dentro do parênteses e passar para o outro lado dividindo, zero dividido por um número é zero. Tá? E posso fazer o contrário. Posso pegar, deixar o que está dentro do parênteses e igualar a zero,
certo? Por quê? Mesma situação, t está dividindo, se eu passar para o outro lado multiplicando, vai dar 0, certo? Então aqui ficou 40t menos, opa, desculpa, 40t não, botei um t aqui, 40 menos 5t, tá? Eu vou passar esse 5t para o outro lado, já que ele está negativo, né? Ele está diminuindo, vai passar para o outro lado, vai ficar somando, certo? Esse 5 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 5 dividido por 40 é igual a 8. Então t vai ser igual a 8. Beleza? Como eu joguei esse objeto para cima, vai chegar uma hora que ele vai ter que voltar. E aonde ele volta, a gente chama de vértice. Pô, gente, mas olha lá, vamos pensar aqui. Calculando, vamos pensar depois. Na hora que eu fizer o gráfico, e aí a gente já tem tudo, tá? O vértice da função x do vértice menos b sobre 2a menos o b. O b vale quanto? B vale 40. O b é aquele que vem acompanhado só da variável, né? Nesse caso é só do t. Então vai ficar 40 dividido por 2 vezes o a, que nesse caso o a vale menos 5. Então nós teremos aqui menos 40 dividido por menos 10. 40 dividido por 10 é 4. Negativo com negativo, positivo. Então vai ficar 4. Certo? Y do vértice. Y do vértice menos delta, não sei o que. Não, mas não vou pegar o menos delta. Agora eu vou pegar o x' mais o x duas linhas e vou dividir por 2. Tá? Por que eu estou fazendo desse jeito? Sei lá, porque eu quero fazer desse jeito para ficar diferente daquele outro. Só isso. Certo? Dá na mesma usar a fórmula. Quem que é o... Nesse caso aqui não seria o x', seria o t', né? Seria quem? 0 mais 8 dividido por 2. Então nós teremos aqui o y do vértice como sendo igual a 4. Pô, beleza. Professor, ajuda ali a achar o x do vértice. Eita lasqueira. Ou Só mete uma perninha no meio. Aqui você esqueceu do gol, né, professor? Foi isso. foi. Foi bem legal aí. Substituir na função, né, cara? Não é pra fazer isso aí, tá lasqueiro. Que merda, hein? Sabia não. Engraçado. Oh, desgraça. Y do vértice. Vamos fazer substituir o x do vértice na função. Beleza? Eu estou botando o x do vértice aqui, mas seria o nosso t do vértice, tá? Tranquilo? Porque a nossa variável ali não é x, é t, tá? Mas é a mesma ideia, né? Então, eu posso pegar esse 4 aqui ou esse 4 aqui, né? Tá? E substituir a função. No final vai dar no mesmo. No final vai dar no mesmo. Então, vamos lá. Se eu pegar aqui um
máximo sendo 4, né? Vai ser igual 40 vezes 4 menos 5 vezes 4 ao quadrado. Isso vai dar negativo não, né? Não, vai dar 16 vezes 5, aqui vai dar 160. Menos 80. Vai dar uma rosquinha. Vai dar 80. Vai dar 80. Ok. Tá? Esse aqui seria o meu y do verso. Ou ST do verso. Tá? Com isso nós teremos o gráfico, porém o gráfico, gente, já vai me responder, o que nós temos aí já responde a B lá, tá? Vai ensinar, né? Vai ter que ser tipo escala aumentando. 1, 2, 10, 20, 40, 80. Pra falar isso. Gente, aqui ó, só para finalizar, depois você subiu tudo. Beleza, encontrei o zero da função, deu 0 em 8. Esse zero da função aqui, 0 e 8, é onde ele corta o eixo x, ou o eixo t aqui no caso, certo? Gente, esse gráfico aqui, esse 0 até o 8, representa o quê? A distância que essa pedra com esse objeto, é objeto, né? A distância que esse tempo, desculpa, é tempo e aqui é altura. Aqui seria o tempo que esse objeto ficou no ar. É isso que ele pergunta lá? Não, é isso que ele pergunta. Tá? Mas isso significa que de 0 até 8 é o tempo que ele permanece no ar, tranquilo? Beleza, tá? Quando nós encontramos aqui o x do vértice, nós encontramos o que? A altura máxima que esse cara chegou. E a altura máxima que esse cara chegou, não o x do vértice. O x do vértice é o tempo que essa altura máxima chegou, que foi de 80, né? 80. Então, quando chegou a 80 metros, que foi a altura máxima, o tempo para chegar nessa altura máxima foi de 4 segundos. Essa é a pergunta B, não é? Ó, qual é a altura máxima atingida? A altura máxima atingida, tá? A altura máxima atingida nada mais é do que o meu y do vértice, certo? Em quanto tempo? Ele diz em quanto tempo é o tempo de atingir essa altura. Vai ser o x do vértice, certo? Então, o gráfico está feito bonitinho. Esse é o A e o B, tá? A altura máxima de 80 metros
em 4 segundos. Tá? Ele levou 8 segundos que permaneceu no ar. Como é uma simetria, então 4 segundos ele vai estar na altura máxima, que é de 80 metros. Beleza? O importante, ó, é saber o que significa, quando ele faz essa pergunta aqui, ó, o que significa que ele está querendo. Altura máxima, ó, aí começa a imaginar, altura máxima lá em cima, então só pode ser o y do vértice. Certo? Ah, o tempo que ele atingiu a altura máxima, o tempo que ele atingiu a altura máxima, então vai ser o x do vértice. Ah, o tempo que ele permaneceu no ar, o tempo que ele permaneceu no ar vai ser o y do... o zero da função. Tá? Entre o zero da função, entre os dois aqui, né? Tá? De 0 até 8. Um exemplo desse, como ele vai lançar, vai partir do zero, né? Tá? Sempre que eu tenho uma função onde tiver o A e o B, ele sempre vai passar na origem do sistema. Tá?